Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, o terceiro conteúdo desse dia, o segundo vídeo, né, porque a gente já fez live, a gente vai ter mais talvez uns 2 conteúdos ainda hoje, tá? O motivo, daqui a pouco vocês vão saber, tá legal? Quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o jogo, um pouquinho sobre esse jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, até fazer algumas ressalvas, né, em relação à minha análise, porque ali depois do jogo, de cabeça quente, a gente vai, né, na pressa, na correria vai falando e às vezes a gente tem algumas correções aí a fazer. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre os caras que, ao meu ver, mudaram o cenário do jogo para que o Botafogo vencesse. Um trio que entrou no ataque e também o goleiro. E uma outra situação que eu acho muito importante a gente destacar aqui nesse momento é a projeção para esse próximo jogo contra o Santos, que o Botafogo vai ter um desfalque considerável, era um medo, né, que eu estava tendo aí relacionado a desfalque, tá? E também vamos falar, né, a respeito do que nos aguarda, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nesses 2 últimos jogos, em termos de briga, né, em termos de o que a gente vai ter que secar, o que a gente não vai, enfim, cara, vambora. Seguinte, primeiro de tudo, fazendo algumas ressalvas em relação à última análise que nós fizemos aqui da vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão. Mas antes, peço para que você se inscreva aqui no canal. Vamos tentar chegar aos 81.500 inscritos aqui no canal Brown e Fogo, tá legal, rapaziada? O índice de inscritos aí não tá muito legal por conta daquele bloqueio do canal, depois ele voltou. Então, cara, dá aquela moral, cara. Avisa no seu grupo de WhatsApp, ó, rapaziada, o canal do Brown tá de volta, tá com a pegada nova. Então, dei uma moral por lá. E agora a gente começa a trocar uma ideia aqui sobre o jogo. Eu tinha usado o termo, né, de que em algumas falas no meu último vídeo, que o Botafogo tinha sido amassado pelo Atlético Mineiro. E eu me atenho mais a isso no primeiro tempo, sabe? Eu acho que o Atlético Mineiro entregou mais em volume, em posse, oportunidades criadas, fez a equipe do Botafogo, a defesa do Botafogo trabalhar, encurralou o Botafogo a ponto de não deixar o Botafogo sair. A bola batia no tiquinho e voltava, batia nos pontas e voltava. O Botafogo não conseguia ter válvula de escape, trocava 2 passes e errava e o Atlético Mineiro voltava. O amasso, né, talvez não tenha sido em relação ao número de chances, apesar do Galo ter criado a ponto até de ter tido um gol anulado, né? Mas eu vejo que o Atlético foi superior ao Botafogo sim no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, uma outra ressalva que eu faço, né, além do Botafogo ele ter feito outro jogo, né? O segundo tempo foi outro jogo para o Botafogo. Eu fiz uma crítica em relação à substituição, que eu não entendi o Gabriel Pires ter sido mantido e o Patrick de Paula ter sido sacado para a entrada do Lucas Fernandes, que entrou e mudou o jogo. Mas agora, depois de analisar, assim, eu vejo que faz um sentido, porque o Patrick de Paula estava com o cartão amarelo e estava descendo a lenha, né, cara? Ele e o Tietchan abriram a caixa de ferramenta legal, né? Então, era perigoso, né? O Patrick estava chegando atrasado nas jogadas, numa dessa ele leva o segundo amarelo, é expulso e aí prejudicaria totalmente o jogo do Botafogo. Então, acho que acabou fazendo um sentido, vocês me convenceram. Embora eu não consiga entender essa quantidade tão grande de minutagem, a titularidade, né, assim, sequencial que o Gabriel Pires tem, enfim, é complicado. Mas vamos lá. Eu diria que 4 jogadores mudaram o jogo, sabe? Lucas Perry agarrou muito, foi a segunda vez que ele agarrou com a camisa do Botafogo, né? Foi o segundo jogo dele com a camisa do Botafogo e, ao meu ver, ele foi muito bem. Ele fez a sua estreia contra o Goiás na Serrinha, num dos primeiros jogos ali que rolaram na verdade foi no meio do segundo turno, né, cara? Não foi nem dos primeiros jogos do segundo turno. O Lucas Perry fez a sua estreia, no primeiro tempo ele, enfim, cara, tava ali um pouco nervoso, mas aí depois teve segurança, agarrou boas bolas e foi bem, certo? Na segunda etapa, no segundo desafio que ele teve, agora, e é um desafio inesperado, isso que é legal, né? Porque contra o Goiás, o Lucas Perry já sabia que ele ia agarrar semanas antes, por conta da convocação do Gatito para a Copa do Mundo, né? Para as eliminatórias, né? Os amistosos, na verdade, da data FIFA. Nossa, me confundi tudo.
Agora não, né? O Gatito se machucou, teve uma lesão no ombro, teve uma luxação no ombro, ele teve que entrar do nada, cara. E ele, assim, mudou o jogo, né? Mudou o curso do jogo. Ele fez 2 defesas monumentais no segundo tempo, além de toda a segurança na bola aérea, nas saídas do gol, né? O Lucas Perry foi muitíssimo bem. E se não fossem as defesas do Lucas Perry, o Botafogo teria perdido. O Botafogo teria tomado 2, 3 gols no segundo tempo e não venceria o jogo. E outra situação que é importante é o trio que entrou. Lucas Fernandes entrou, mudou o jogo. Luiz Henrique entrou no lugar do Jefinho, conseguiu dialogar muito mais ali com o Marçal, né, com o Tiquinho, né, com todos os jogadores ali que estavam naquele setor esquerdo, centro-esquerda. E o Vitor Sá também mudou o jogo. Eu acho que foi uma característica interessante você colocar 2 jogadores que também têm a velocidade, também tem 1 para 1, mas que tem a estatura, tem os trejeitos e tem a condição de jogo de dialogar no meio, né, por dentro, pisando na área. E dessa maneira o Vitor Sá e o Luiz Henrique, na minha opinião, mudaram o jogo. Sabe, o Luiz Henrique entrou muito bem, participou de um dos gols. O Lucas Fernandes deu uma assistência linda, colocou a bola na cabeça do Tiquinho e participou muito bem, né, de todas as ações ofensivas do Botafogo. E também tivemos o Vitor Sá, que acertou um balaço na gaveta do goleiro Everson. Mudaram o jogo e é aquilo, cara. A gente reclamou muito no primeiro tempo. As substituições do Luiz Castro na segunda etapa surtiram efeito, tá? Bom, agora eu quero falar aqui um pouquinho sobre a briga do Botafogo, tá? Eu não sei se vocês viram, né? Mas na live de hoje de manhã eu simulei os jogos, né? Eu fiz uma simulação, né, das últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e coloquei ali o Botafogo vencendo o Santos, é obrigação, sabe? Não é questão que eu acho, o Botafogo é o favorito. Eu acho que o Botafogo vai ganhar. Não, o Botafogo tem que ganhar. Se o Botafogo não ganhar do Santos, ferrou, sabe? O Botafogo vai ter que ganhar. Essa derrota do Botafogo pro Cuiabá impôs ao Botafogo uma dificuldade maior nesses últimos 3 jogos. Um dos desafios foi vencido contra o Atlético Mineiro. Agora tem que ganhar da equipe do Santos. Então vai ser um jogo muito difícil e o secador ele vai ter que estar ligado, rapaziada. A gente vai ter que secar a partir de hoje. O São Paulo enfrenta o Internacional. A gente vai ter que vestir a camisa do Inter para torcer pro Internacional. O Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá e é um jogo importante, por quê? Porque o Cuiabá está precisando do mínimo de pontos para se manter na primeira divisão, então vai entrar com um ferrolho absurdo para atrapalhar a vida do Atlético Mineiro. O América Mineiro enfrenta o Palmeiras, a gente vai ter que torcer para o Palmeiras não entrar naquela ressaca, né? A gente vai ter... qual outro jogo, cara? Eu acho que é Fortaleza e Red Bull Bragantino. Tem que torcer pro Bragantino se portar de maneira mais eficiente do que se portou contra o América. Então não tem jeito, cara. Mesmo com um cenário mais ou menos otimista nos jogos, né, que dizem respeito aos nossos concorrentes, o Botafogo teria que chegar, né, na última rodada contra o Atlético Paranaense na Arena, tendo que vencer o Furacão. Então, é só num cenário muito improvável, um tropeço do São Paulo. Por exemplo, para o Botafogo se classificar com uma vitória diante do Santos e um empate diante do Atlético Paranaense, o São Paulo teria que empatar ou perder para o Goiás na última rodada, o que não dá para confiar. O Fortaleza teria que tropeçar com o Santos ou com o Bragantino. Então, o Atlético Mineiro ia ter que tropeçar ou contra Corinthians ou contra Cuiabá. Então, cara, não adianta, a gente vai ter que tentar ganhar os 2 jogos, sabe? E é uma coisa muito louca, antes de eu finalizar aqui o vídeo, porque o Botafogo perdendo nesse cenário que eu montei, na última rodada ele pode ficar em 10º, empatando pode ficar em 9º, e vencendo o Botafogo pode chegar à 6ª posição, roubando a posição até do Atlético Paranaense, chegando a uma fase de grupos, né? Então, assim, é óbvio que é um cenário muito utópico na minha cabeça, mas, cara, é aquilo, o Botafogo tem que focar para fazer a sua parte. Eu diria que mais do que nunca tá na mão do Botafogo. É aquilo, a gente depende muito dos outros resultados, sim, tem que secar muito, sim. Só que, se o Botafogo ganha o Santos e ganha o Atlético Paranaense, é muito difícil que o Botafogo não se classifique. É isso. Bom, gente, vamos lá. E para fechar aqui, desfalque, né? O Botafogo está desfalcado para esse próximo confronto, diante do Santos na nossa casa na quinta-feira. O Marçal tomou um amarelo bobo, mais um, né, cara? É impressionante. E a gente fica entre Hugo e DG para substituí-lo na lateral esquerda nesse confronto. Eu quero saber a sua opinião. Quem você colocaria ele da lateral esquerda no lugar do Marçal? Valeu? Um abraço,
ainda vai ter mais vídeo posteriormente. Valeu? Tamo junto e fui!